18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, dando sequência na programação. Estamos iniciando mais uma edição do programa 18 horas e hoje é terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Karime Leão, buenas noites, senhorita. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite no programa 18 horas. 6 em ponto, boa noite. 18 horas. Olha, hoje no 18 horas vamos falar sobre a CPI da pandemia no Senado. É uma das primeiras investigações, vai ser a crise do oxigênio aqui no estado do Amazonas. Vamos mostrar também manhã de protestos contra o governador Wilson Lima. Trabalhadores de atividades do entretenimento, profissionais da educação e da saúde chegaram a parar o trânsito em frente à sede do governo. Troca na Superintendência da Polícia Federal do Amazonas. Sai o delegado Alexandre Saraiva, entra Leandro Almada. O motivo da troca é polêmico e vamos mostrar no programa de hoje. 18 horas. Muito boa noite mais uma vez para você em 100,7, 6 horas e 1 minuto. Essas e outras notícias você vai conferir em mais uma edição do 18 horas. As principais notícias do dia para você ficar bem informado em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, o Amazonas está próximo de atingir a marca de 3.000 mortes para cada 1 milhão de habitantes. E se o estado fosse um país, o Amazonas estaria liderando o ranking mundial de mortes por Covid-19 em todo o planeta. O Amazonas tem taxa de mortalidade por Covid maior que a República Tcheca, que atualmente lidera o ranking mundial. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Ontem o Amazonas atingiu 2.903 mortes por milhão, enquanto que a República Tcheca tem 2.660 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Agora, pare e escuta que se compararmos com a média nacional, a taxa do Amazonas também assusta. Enquanto a média nacional aqui no Brasil é de 1.756 mortes para cada milhão de habitantes, a taxa do Amazonas, como já disse, é de 2.903, o que representa quase o dobro da média nacional. Muito bem, a grande pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Por que que a letalidade da Covid é tão alta aqui no estado do Amazonas, enquanto, por exemplo, no Maranhão, um estado bem mais pobre que o estado do Amazonas, tem 966 mortes para cada milhão de habitantes. O Amazonas tem, portanto, 3 vezes mais mortes que o estado do Maranhão. Carlão, essa é aquela pergunta do milhão, né? Que vale 1 milhão. Por que o Amazonas tem a maior taxa de letalidade por Covid no mundo? Bom, você sabe responder essa? Não é muito difícil, né não? Pois bem, podemos listar aqui alguns pontos óbvios. Primeiro, falta de gestão. Temos um governador incompetente, mergulhado em denúncias de corrupção, sem planejamento, que em nenhum momento priorizou a saúde. Você com certeza lembra que ele comprou ventiladores pulmonares superfaturados numa loja de vinhos. Uma gestão que desmontou antes do tempo o hospital de campanha, que não forneceu equipamentos para os profissionais de saúde enfrentar a pandemia. Faltou o básico, gente, faltou até EPIs. Um governo que ignorou os avisos e não se preparou para a segunda onda da pandemia. E piorou a situação quando cedeu à pressão dos empresários para abrir o comércio em dezembro. Isso sem falar que 2 ex-secretários de saúde do governo, Wilson Lima, foram presos pela Polícia Federal. São tantas aberrações feitas pelo governo de Wilson Lima que eu poderia aqui, né, Carlão, passar horas listando aqui. Karime, sem dúvida, e não podemos esquecer, inclusive, aí da falta de oxigênio medicinal que levou à morte de dezenas de pacientes por asfixia na capital e também no interior do estado. Um governador totalmente inexperiente, ou alguém tem alguma dúvida disso, que ele é inexperiente para enfrentar uma pandemia em especial, que é muito mais complicado ainda. Um governador que na campanha, quando queria conquistar aí o voto do eleitor, dizia que a bronca era com ele, que ele ia segurar a bronca, mas que de fato está sendo aí o pior governador de todos os tempos aqui no estado do Amazonas. Ele contribuiu também para essa taxa estarrecedora de mortes por 1 milhão de habitantes, com um comportamento irresponsável, né? É complicado. E também parte da população está aí também
também com uma situação meio delicada, não estão respeitando aí aqueles princípios básicos de higiene para que a gente evite aí essa proliferação da doença. Muita gente aglomerou, se recusou a usar máscara e manteve a rotina como se não estivéssemos aí no meio de uma pandemia. Então, tem alguns detalhes aí que comprometem algumas pessoas, inclusive o próprio governador do estado. Sem dúvida. E com isso, o que aconteceu, Carlão? O óbvio, né? O vírus circulou fortemente no estado por conta desse comportamento irresponsável e chegou ao ponto de surgir aqui uma variante mais agressiva, P1, mais transmissível e mais letal. Uma combinação mortal de gestão incompetente do governador, comportamento responsável da parte da população e hoje ostentamos, infelizmente, essa marca líder mundial em mortes por Covid-19. E esse ranking das mortes por Covid, tanto no Brasil quanto no mundo, você pode conferir aí no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. O senador Randolph Rodrigues do Amapá confessou que o terror da pandemia da Covid-19 no Amazonas foi o motivo para ele pedir, olha só, a instalação da CPI da Covid lá no Senado. A crise do oxigênio no estado vai ser um dos primeiros assuntos investigados pela comissão. Randolph Rodrigues, que é vice-presidente da CPI, elaborou uma lista de temas para serem analisados e a repórter Odineia Araújo tem os detalhes. O clima de terror causado pela falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas e pessoas morrendo asfixiadas naquela fatídica madrugada de 14 para 15 de janeiro comoveram o mundo. Ao ver a cena, o senador pelo estado vizinho do Amapá, Randolph Rodrigues, não teve dúvida. Era preciso investigar para saber como essa situação se instalou no Amazonas. Ele então fez um requerimento pedindo que o Senado instalasse uma comissão parlamentar de inquérito, como relata o senador da rede. Essa circunstância que teve como início de segunda onda, janeiro deste ano, com os tristes e lamentáveis acontecimentos de Manaus, foi o que me levou a dizer, olha, a gente aqui no parlamento, no Congresso, temos que fazer alguma coisa. Fato determinado nosso é claro. Ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia da Covid-19, notadamente os feitos e acontecimentos na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Eu tenho visto o governo do presidente Jair Bolsonaro muito, num dizer muito peculiar, meio aperreado com a CPI, meio preocupado. O presidente da República não tem que se preocupar. Se o presidente da República tomou, ano passado, as medidas sanitárias devidas, se ele incentivou o isolamento que era necessário para conter o vírus, se ele organizou uma campanha nacional pelo uso de máscaras para impedir a disseminação do vírus, se ele coordenou uma política nacional de enfrentamento do vírus, se ele foi diligente na aquisição de vacinas por parte do Estado brasileiro, se ele cumpriu todos esses pré-requisitos, não tem o que ele se preocupar. Apenas para situar, no dia em que o Brasil chegou ao número de 10 mil mortos, o presidente Jair Bolsonaro andava de jet ski, promovendo aglomerações no Lago Paranoá. O senador Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, elaborou um roteiro para o início dos trabalhos da comissão, com mais de 60 requisições. A proposta prevê quase 20 frentes de investigação. Entre os temas propostos estão crise de oxigênio em Manaus e no país, atraso na compra de vacinas, falta de medicamentos, do kit intubação, de testes e respiradores, além da produção e distribuição de cloroquina e tratamento precoce. Para o biólogo Lucas Ferrante, doutorando no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a atuação e negligência do governo federal na pandemia em Manaus precisa mesmo ser avaliada. Existem indícios claros de que a situação de Manaus caminhou para ser tão crítica justamente por ações do presidente da República e do ministro Pazuello, onde observou-se que o presidente Bolsonaro, de forma intencional, minimizou a crise e estimulou a contaminação viral massiva da população, inclusive imbuindo ideias falaciosas como a imunidade de rebanho. Um outro problema sério que vem do governo federal foi a crise de oxigênio, onde o ministro Pazuello realizou um lobby para a rodovia BR-319, que é uma promessa de campanha do
presidente da República pela falta de oxigênio. O governo federal e o Ministério da Saúde deixou colapsar e chegar a faltar oxigênio em Manaus, o que resultou, inclusive, em mortes de recém-nascidos nas maternidades. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, na manhã de hoje, a sede do governo do Amazonas foi tomada por atos contra a gestão do governador Wilson Lima. Estiveram presentes na manifestação membros da educação, da saúde e de atividades do entretenimento aqui no estado do Amazonas. O grupo chegou a fechar a Avenida Brasil enquanto gritava palavras de ordem. Muitos motoristas que passavam pelo local demonstraram apoio ao protesto, buzinando os carros. A repórter Nathalie Moraes acompanhou e traz os detalhes pra gente. Servidores da saúde, da educação e trabalhadores da área do lazer em Manaus fizeram uma manifestação na manhã de hoje em frente à sede do governo. Com gritos de servidor na rua, governador, a culpa é sua, o grupo reivindica a vacinação imediata dos professores, pagamento da database e melhores condições de trabalho. Segundo a professora Elma Sampaio, coordenadora geral do Sindicato dos Professores e Pedagogos do Ensino Público da Educação Básica de Manaus, as categorias foram em busca de um diálogo, mas infelizmente não foram recebidas. Infelizmente, os trabalhadores da saúde e da educação não foram recebidos pelo governador Wilson Lima. Nós estamos buscando o diálogo e ele se fecha a conversar com esses servidores tão importantes. Ele se coloca numa postura de intransigência, mas nós vamos permanecer buscando o diálogo. Porém, se isso não for possível, ambas as categorias caminharão para a deflagração de uma greve. Então, se a greve ela for deflagrada na área da saúde e da educação, infelizmente a culpa será do governador Wilson Lima, que não está sensível às reivindicações dos servidores e que não busca ouvi-los, e por isso a greve ela pode acontecer. Segundo o professor Lambert Melo, os profissionais da saúde e educação já estão em estado de greve. Infelizmente, não houve o recebimento, não houve a abertura de diálogo com o governador a respeito das nossas pautas. Nós estamos reivindicando que seja pago as nossas datas básicas, que estão atrasadas, são 2 anos de atraso, 2020 e 2021, tanto para a saúde quanto para a educação. Estamos reivindicando também melhores condições de trabalho, porque estamos trabalhando em condições precárias, também saúde e educação. E no caso da educação em específico, nós estamos reivindicando a imediata vacinação dos professores de toda a comunidade escolar, para que a gente possa pensar na possibilidade de retornar com aulas presenciais das escolas públicas. Então, sem vacinação, sem imunização, não há a menor possibilidade de nós retornarmos com aulas presenciais nas escolas. Já a área da saúde foi representada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da área, com a presidente do Sindisaúde, Cleidinir do Socorro. Os profissionais pedem um reajuste salarial que não vem há mais de 9 anos. Estamos tentando há muito tempo um diálogo com o governo do estado para mostrar para ele as nossas reivindicações, as pautas de reivindicações de prioridade dos trabalhadores e trabalhadoras na área da saúde, como as nossas perdas salariais, progressões e promoções e o auxílio alimentação e pecúnia. Essas são nós temos várias pautas, como sempre eu falei com vocês, mas as pautas macro são essas 3, né? As prioridades do trabalhador e trabalhadora, são as perdas salariais 2016, 2017, 2020 e já 2021, totalizando mais de 23%. Nossas progressões e promoções atrasadas desde 2012 e o auxílio alimentação em pecúnia. Nós queremos que continue em pecúnia como está, porque se ele passar para cartão Sodex, como já fala no decreto dele mesmo, o trabalhador e trabalhadora da saúde vai ter prejuízo, e não é isso que nós queremos como entidade sindical que representa mais de 22 mil servidores públicos
na área da saúde do Amazonas. Enquanto os 2 primeiros grupos defendiam medidas mais efetivas contra a Covid-19 aqui no estado, os membros dos parques de diversão de Manaus solicitavam o retorno de suas atividades, alegando estarem passando por necessidades por conta da paralisação dos serviços. Nós cobramos uma posição do governo do estado sobre os manifestos realizados na manhã de hoje, mas até o fechamento desta matéria não tivemos nenhuma resposta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a operação em combate às práticas de queimada, desmatamento ilegal e roubo de terras da União. A ação chamada de Operação Pentaedro de Fogo contou com o apoio logístico do Exército Brasileiro e também da Força Aérea Brasileira. Aconteceu nos municípios de Apuí, Manicoré, na comunidade Santo Antônio do Matupi e Maués, todos no sul do Amazonas. Durante a operação foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão. Aqui no Amazonas foram 10 em Apuí, 4 no distrito de Santo Antônio do Matupi, Manicoré, 4 em Novo Aripuanã, 2 em Maués e 1 no município e 2 em Maués, perdão. No estado de Roraima foi cumprido um mandado em Porto Velho, no Mato Grosso, 1 no município de Alta da Floresta. Em Santa Catarina foram cumpridos 3 mandados em Porto União e 1 no balneário de Camboriú. Karime, segundo aí as investigações, foram identificados 10.093 focos de incêndio em municípios do sul do Amazonas no período de 1º a 20 de agosto do ano de 2020. As áreas ocupadas pelos investigados. Além disso, a Polícia Federal reuniu provas e fortes indícios de possíveis casos de roubo de terras da União e falsidade ideológica. Isso porque as fazendas com aparência de propriedade única foram parceladas como se fossem propriedades distintas e assim violar a lei de regularização fundiária do país. Olha só o que pode acontecer, hein? Os investigados podem responder pela prática de queimadas, desmatamento ilegal e usurpação de terras da União, entre outros possíveis crimes, tipificados inclusive. Se condenados, podem cumprir pena de 15 anos de prisão. De até 15 anos, exato. E uma curiosidade, Carlão, o nome da operação faz referência aos elementos necessários para dar início à combustão, conhecido como tetraedro de fogo, que são combustível, comburente, calor e reação em cadeia. No caso das queimadas ilegais, entretanto, há um 5º elemento, que é a ação humana. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 17 minutos em Manaus e você concorda com a indicação de Omar Aziz para compor a CPI da pandemia lá no Senado da República? O assunto é polêmico e vamos falar sobre essa questão daqui a pouco na edição de hoje do programa 18 horas. Mix. Bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e também madrugada de quarta-feira. Previsão, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite e madrugada é de pancadas de chuva. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 96% e a umidade relativa do ar fica entre 60%, podendo chegar até a 95%. Em Manaus, 6 horas e 23 minutos. Boa noite. Mix. Olha, o nível do Rio Negro em Manaus não para de subir e já ultrapassou a cota de inundações, que é de 27 metros e 50 centímetros, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Ao que tudo indica, o nível do Rio Negro pode atingir uma cota de inundação severa de 29 metros e passar até mesmo os 30 metros. Carlão, e se isso acontecer, deve ultrapassar a cheia histórica de 2012, que atingiu mais de 60 mil famílias. Hoje já temos 12 municípios do interior em situação de emergência por causa da cheia dos rios, como explica a repórter Nathalie Moraes. O
nível do Rio Negro, em Manaus, subiu 1,26 m nos primeiros 15 dias do mês de abril, segundo a medição do Porto de Manaus. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, há 80% de probabilidade do Rio Negro atingir uma cota de inundação severa, acima de 29 metros neste ano. A previsão é que a cota máxima fique entre 28,55 milímetros e 30,35 milímetros. Com isso, devemos ultrapassar a cheia histórica de 2012, onde mais de 60 mil famílias devem ser afetadas pela subida das águas. Segundo o último boletim de monitoramento, o nível do Rio Negro era de 28,36 centímetros, estando 0,86 centímetros abaixo da cota de inundação severa. Na mesma data, no ano passado, a marca estava em 25,88 metros. Lembrando que a cota de inundação é de 27,50 metros e a cota de inundação severa é de 29 metros. E com tanta água, mais de 60 mil famílias devem ser afetadas só aqui em Manaus, em pelo menos 19 bairros. Uma das áreas mais atingidas pelas inundações todos os anos é o bairro do Mauazinho, na zona leste de Manaus, onde a prefeitura já iniciou a Operação Cheia. Hoje, a Secretaria Municipal da Mulher, de Assistência Social e Cidadania, a SEMASC, iniciou o cadastro de famílias no Beco Pescador, no Mauazinho. Cerca de 4 mil famílias devem ser cadastradas só ali na área. A ação é coordenada pelo Comitê Gestor de Pronta Resposta à Operação Cheia 2021, como explica o Coronel F. Júnior, da Defesa Civil. Hoje nós teremos só aqui cerca de 4 mil famílias que serão beneficiadas aqui pela Prefeitura de Manaus nesse evento de cheia para 2021. Queremos aqui complementar aqui que é um trabalho de multi-equipe. São várias secretarias envolvidas aqui, desde a limpeza pública, tá certo? Até do auxílio que nós temos aqui para as pessoas carentes e que são vitimadas, muitas vezes, pela enchente do nosso Rio Negro. Não só do Rio Negro, como do Rio Amazonas. Pelo menos 15 bairros e mais de 5 mil famílias já estão sendo monitoradas pela Operação Cheia, segundo o prefeito Davi Almeida. O Educandos, São Jorge, o centro da cidade, a colônia Oliveira Machado, aqueles bairros onde passam os rios, né? Todos eles estão mapeados. São 4.005 famílias já mapeadas, com a possibilidade de uma cota de 28 metros, de 29 metros, chegando a 30 metros, esse número se amplia para até 60 mil pessoas. Além de Manaus, 12 municípios já estão em estado de emergência pela subida das águas. Em 2012, Manaus registrou a maior cheia histórica, com o Rio Negro marcando 29,78 metros, superando o índice registrado no ano de 2009, que foi de 29,77 metros. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a composição da CPI da Covid no Senado não agradou o autor da CPI da pandemia no Amazonas. Em discurso no plenário da Assembleia, o deputado Wilker Barreto, do Podemos, criticou a escolha de Omar Aziz, o senador Omar Aziz, para a presidência da comissão que vai investigar possível desvio de dinheiro da saúde na pandemia. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Em um discurso duro no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas, na manhã de hoje, o deputado de oposição Wilker Barreto declarou que a presença do senador pelo Amazonas, Omar Aziz, na presidência da CPI da pandemia no Senado, chega a ser constrangedora. De acordo com Wilker, ter o senador comandando as investigações do Senado é faltar com respeito ao povo brasileiro. E não dá o Omar presidir e o Renan relatar. Quando chegar na hora do depoimento e o Renan virar pro depoente perguntar se ele desviou dinheiro público, como é que vai ser, deputado Felipe, quando o presidente da CPI perguntar pro depoente se ele desviou dinheiro da saúde? Senhores deputados, nós não podemos permitir que a sociedade assista de camarote uma CPI tão séria e tão importante
ser conduzida e relatada porque não tem idoneidade para presidir e para relatar. Uma CPI tem que ser conduzida, presidente Roberto Cidade, por parlamentares que têm uma conduta moral à altura de uma comissão processante. Não dá para Omar presidir e Renan relatar. Aí é brincadeira, deputado Felipe. Aí é uma falta de bom senso. Aí é faltar com respeito com a sociedade brasileira. Omar Aziz é investigado pela Operação Maus Caminhos por desvio de 104 milhões de reais da saúde do Amazonas. A operação teve desdobramentos que resultaram na prisão da mulher do senador, a deputada estadual Nejmi Aziz, e 3 irmãos dele. O senador por Alagoas, Renan Calheiros, também é investigado por desvio de dinheiro público, inclusive na Operação Lava Jato. Insatisfeito com as indicações articuladas pela base aliada do presidente Jair Bolsonaro para evitar que parlamentares da oposição ocupassem os cargos mais importantes da CPI, o Wilker Barreto voltou a pedir aos deputados do Amazonas que assinem a instalação da CPI da pandemia. Por isso, senhores deputados e deputadas, que eu peço a CPI da pandemia no Amazonas. Porque nós temos, senhor presidente, condições de apurar com lisura. Nenhum depoente questionou o deputado Felipe Souza a lisura dos membros da CPI da saúde nesta casa. O Senado da República fala que o Manaus e a crise de oxigênio precisa ser investigada. Só não a Assembleia que acha isso. O pedido de instalação da CPI da pandemia continua engavetado desde o dia 16 de março na Assembleia Legislativa, com apenas 2 assinaturas dos autores da proposição, Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos. Para ser instalada, faltam 6 assinaturas. Ordinaia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre essa polêmica, sobre a escolha dos senadores Omar Aziz para presidir a CPI da pandemia e de Renan Calheiros para relatar, vamos conversar mais com o deputado Wilker Barreto do Podemos. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, pela oportunidade. Alô, deputado, a sua ligação não está muito bem. O senhor pode repetir? Boa noite. Boa noite, está escutando bem? Repita a frase para ver se a gente escuta bem o senhor. Tá no Viva Voz, acho que não, né? Não. Agora. Pronto. Eu estou escutando vocês muito bem. Ok. Muito boa noite, então, deputado. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Obrigada pelo espaço que o senhor abriu na sua agenda para conversar com a gente hoje. Então, por que o senhor afirma que essas escolhas para a CPI não deveriam, que esses nomes, né, o senador Omar Aziz e Renan Calheiros, não deveriam ficar à frente desta CPI do Senado? Primeiramente, confirmando isso, Karine, isso é uma temeridade, né? Porque nós estamos falando, certo, de uma CPI de uma envergadura, de uma importância jamais vista. Nós estamos falando de se apurar o caminho do dinheiro, certo, a nível federal. E para você participar de uma comissão parlamentar de inquérito, que eu já participei da saúde aqui do Amazonas, você tem que primeiramente ter isenção e lisura, e condição moral de poder questionar os futuros depoentes. Imagine comigo numa cena, se não fosse trágica, seria hilária, do senador Renan Calheiros questionando um depoente sobre corrupção. Aí não dá, né? Então, tem bons nomes que possam representar o povo brasileiro a conduzir uma CPI e realmente chegue ao final apurando para onde foi o dinheiro do contribuinte brasileiro. Ok, deputado, o fato dos 2 senadores serem investigados compromete a credibilidade da CPI? Não tenho dúvida disso. Investigado por desvio na saúde e que alterou. Certo? Você imagina, você precisa ter autonomia, porque você pode começar presidindo e terminar investigado. Se a mesma série mesmo, qual é a chance de êxito?
Deputado, a ligação não está muito boa, deputado. Eu vou pedir um segundinho para a gente refazer a ligação para que a gente possa ouvi-lo de uma maneira mais clara, tá ok? Questões de celular, deve ser, né? A ligação não está muito clara. Eu tô muito bem. Ó, que bom. O senhor aguarda um segundinho a gente refazer a ligação para que a gente possa escutar direitinho as suas falas, a forma, o que o senhor está respondendo para a gente. Pode ser? Pode ser, minha amiga, tuas ordens. Ok, muitíssimo obrigada. Estamos conversando com o deputado Wilker Barreto do Podemos. E em pauta o assunto é a CPI instaurada no Senado Federal para apurar não só o governo federal e as atitudes e possíveis omissões diante da pandemia aqui no Brasil, como também vai ser investigado tanto o Estado quanto municípios. Todos os estados e municípios, eles vão investigar o quê? O uso da verba destinada para o enfrentamento da pandemia, o uso da verba que o governo federal destinou e entregou e enviou para governos e prefeituras enfrentarem a pandemia no Estado. Pois muito que bem. Na instauração dessa CPI, nós temos os senadores Omar Aziz, ele vai ser o presidente, ele vai presidir essa CPI da pandemia, e Renan Calheiros, ele vai relatar. E a escolha, esses dois nomes estão sendo criticados, e é sobre esse assunto que estamos conversando com o Wilker Barreto do Podemos, que foi responsável e participou da CPI da pandemia, da CPI da saúde aqui no Amazonas, não é isso, deputado? Então, estávamos falando sobre a credibilidade desses dois nomes para a CPI. Olha, primeiramente, Karine, confirmando a presidência do Omar Aziz e relatoria do Renan Calheiro, como falei hoje na Assembleia Legislativa, eu vejo isso uma temeridade. Para você participar de uma comissão parlamentar de inquérito, comigo eu participei da CPI da saúde na Assembleia, você tem que ter isenção, autonomia moral para questionar os depoentes. Como é que ambos os senadores podem tratar da pauta combate à corrupção se ambos respondem a processos de igual teor? Nós estamos falando de uma CPI que precisa apurar para onde foi os repasses dos recursos federais para os estados e municípios, suas responsabilidades, caminho do dinheiro. E isso, confirmando os nomes, na minha opinião, eu tenho certeza que não só minha, mas do povo brasileiro, já começa sob dúvida os trabalhos da CPI. Bom, é público que o senador Omar Aziz é aliado do governador Wilson Lima. Isso pode blindar o governador de eventuais investigações? Ora, partindo, ainda parece fatos levantados pela amiga, ou seja, isso também é um agravante. Talvez o Brasil desconheça o grau de ligação de intimidade que tem o senador para com o governador. Aliados de primeira hora. Todo mundo sabe na política que o governador Wilson Lima tem uma ótima relação de convívio com o senador Omar. Mas isso, o fato de conviver, não é, na minha opinião, o maior dos problemas, e sim a capacidade moral de estar à frente de uma comissão dessa envergadura. Deputado, e abordando agora a questão local, por que a Assembleia não abre uma CPI para investigar a segunda onda da pandemia no Amazonas, ou mesmo abre um dos mais de 10 processos de impeachment contra o governador Wilson Lima? Olha, a Assembleia hoje, em função da CPI do Senado do Covid, está num checkmate moral. É uma vergonha a Assembleia Legislativa não cumprir seu papel de investigar o dinheiro estadual do Covid. É papel de cada deputado que recebe para isso, investigar as aplicações dos recursos estaduais. Ora, em qualquer país, qualquer senador hoje do Brasil diz que o Amazonas precisa ser investigado. Qualquer senador hoje diz que as investigações do Covid precisam conversar pelo Amazonas. Só a Assembleia que não percebe isso ou não quer perceber que apenas 2 deputados até a presente data assinaram a CPI, eu e Demilson. Todo dia eu estou cobrando, hoje cobrei mais uma vez, sem falar dos processos de impeachment. Então, a Assembleia está caminhando na contramão
dos anseios hoje da sociedade do Amazonas. Bom, e na sua opinião, os deputados que aparecem na tal da lista dos 5% apreendida pela Polícia Federal no gabinete do governador Wilson Lima têm condições de investigar o governo? Olha, nós fizemos esse trabalho, pelo sinal, na melhor CPI dos últimos tempos da Assembleia Legislativa, certo? A CPI da Saúde encaminhou 30 pedidos de investigação. Inclusive, semana que vem temos a agenda do Ministério Público do Estado para cobrar providência da CPI. O que eu sustento é que a CPI da Saúde da Assembleia não investigou os recursos da pandemia. E nós estamos falando de milhões que chegam a casa 2 bilhões. Então, nós temos sim muito trabalho para fazer. Na medida que a CPI do Senado vai investigar o dinheiro federal, a Assembleia Legislativa tinha que ter vergonha e investigar para onde foi o dinheiro do contribuinte do Amazonas. Deputado Wilker Barreto, hoje nós divulgamos que o Amazonas está próximo de alcançar aí a marca de 3 mil mortes por Covid-19. É a maior taxa de letalidade da doença do planeta. O que o senhor atribui a essa marca escandalosa? Falta de gestão. Eu tenho certeza absoluta que mortes por Covid iriam ocorrer, obviamente, como ocorreu em qualquer sistema de saúde do planeta. Mas aqui no Amazonas teve um agravante. Teve falta de oxigênio, falta de remédios, falta de EPI, profissionais expostos, rede de hospital não utilizada, unidades de saúde subutilizadas, hospital de referência de campanha não funcionando na capacidade máxima. Nós perdemos vidas no Amazonas por falta de gestão. E se vier a terceira onda, como sustentam os cientistas, nós vamos estar pela terceira vez despreparados. Porque na audiência pública que eu solicitei, a Secretaria de Estado da Saúde não teve a coragem de responder como é que está o Amazonas no que diz respeito ao oxigênio e em kits de intubação. É um Amazonas que sofreu com a primeira, sofreu com a segunda e, infelizmente, sofrerá com a terceira onda. Bom, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Suas considerações finais, deputado? Olha, eu acredito que a sociedade tem papel fundamental, principalmente através de veículos como vocês e as redes sociais, de cobrar o seu parlamentar, cobrar a Assembleia, cobrar a Câmara Federal num posicionamento correto. Eu acho que é possível sim, neste momento de pandemia, que a vacinação é indiscutível, é o caminho de nós encontrarmos soluções para retomada da economia e enfrentamento da pandemia. Nós estamos aí à inteira disposição e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Muitíssimo obrigado, uma boa noite para o senhor. Conversamos com o deputado Wilker Barreto do Podemos. 6h43, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Troca na Superintendência da Polícia Federal no Amazonas. Sai o delegado Alexandre Saraiva, entra Leandro Almada. O motivo da troca é polêmico. É o que vamos mostrar daqui a pouco. Mix. Agora, hein, vamos saber a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 21 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62%, podendo chegar até a 97%. 6h48, boa noite. Mix. Olha aí, ó, com apenas um voto contra e uma abstenção, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou hoje o título de cidadão amazonense para o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido. O projeto de lei, com iniciativa do deputado delegado Péricles, do PSL, foi encaminhada em regime de urgência às comissões da Casa nesta manhã e hoje mesmo entrou em pauta para aprovação. O deputado Péricles disse que a compra de vacinas e também a transferência
transferências e recursos para os estados e para os municípios do Amazonas serviram aí para os motivos desta homenagem. Serafim Correia, do PSB, o único parlamentar a votar contra, afirmou que a Zona Franca de Manaus vive sendo atacada e o ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, faz, entre aspas, cara de paisagem e por isso não poderia dar voto favorável. Para Serafim, Bolsonaro não tem sido amigo nem da Amazônia nem de Manaus. E o presidente Bolsonaro tem visita marcada para Manaus na próxima sexta-feira, dia 23. Ele deve inaugurar a segunda etapa do Centro de Convenções, o Vasco Vasques. 18 horas. E depois de inúmeras polêmicas e denúncias, a troca da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas foi oficializada pelo governo federal. O delegado Leandro Almada vai assumir o cargo de Alexandre Saraiva. A troca já foi, inclusive, publicada no Diário Oficial da União e o novo superintendente toma posse ainda hoje, como explica a repórter Nathalie Moraes. O governo federal oficializou nesta terça-feira a troca na Superintendência da Polícia Federal no Amazonas. O delegado Leandro Almada da Costa assume hoje o cargo no lugar de Alexandre Saraiva. Leandro era o segundo nome do comando na PF e participou da operação que deu início ao conflito entre Saraiva e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador de Roraima, Teomário Mota. A mudança no comando da Polícia Federal no Amazonas foi anunciada no último dia 15 de abril, um dia após Alexandre Saraiva ter pedido ao Supremo Tribunal Federal que investigue o ministro Ricardo Salles. Na notícia crime enviada ao STF, Saraiva argumentou ações de Ricardo Salles que podem estar dificultando a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Na nota em que anunciou a troca, a Polícia Federal afirmou que Saraiva foi comunicado da substituição ainda no último dia 14 de abril, mesmo dia em que a notícia crime foi apresentada ao STF. A notícia crime é um instrumento utilizado para alertar a autoridade, a polícia ou o Ministério Público da ocorrência de algo ilícito. Na ocasião, a assessoria de Ricardo Salles informou que o ministro só se manifestaria em juízo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, profissionais da saúde que não foram imunizados denunciam falta de vacinas aqui na capital, aqui em Manaus. Muitos ainda não receberam a primeira dose e nem existe data definida para que isso aconteça. É o caso do farmacêutico bioquímico Sandro Moretti, que trabalha no Hospital Universitário Getúlio Vargas e também na maternidade do Alvorada. Ele estava com Covid na época prevista para ser vacinado e depois não conseguiu mais ter acesso à imunização. Pois é, Carlão, ele fez o cadastro no site Imuniza, mas recebeu da Prefeitura de Manaus a informação de que não há mais doses previstas para os profissionais da saúde e que vai ter que aguardar. Ele voltou a trabalhar e, com isso, corre, claro, o risco de reinfecção, como já aconteceu com outros colegas deles que trabalham em unidades de saúde. Karime, é estranho, no mínimo, né? O que acontece aí, o que a gente percebe é que existe diferença entre os números apresentados pela Prefeitura, que diz já ter vacinado com a primeira dose 100,8% dos profissionais da saúde, e a realidade, né? Pois é, mas essa diferença aí tem explicação. Sim. Durante uma audiência na Câmara, no dia 15 deste mês, a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fontana, admitiu que o número total dos trabalhadores da saúde estimado pelo governo federal está defasado e que é preciso aí que seja feito um novo cálculo, é por isso. Então, Karime Leão, enquanto a questão não se resolve, os profissionais continuam, né, se expondo à doença e sem vacina e sem previsão de serem vacinados. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. E até o momento o estado do Amazonas não divulgou o balanço da Covid-19 aqui no Amazonas. E no Brasil, o levantamento até o momento, de acordo com informações do Ministério da Saúde, tem 14 milhões de casos e 375 mil mortes. O país também soma 12 milhões e 300 mil pessoas recuperadas da doença. Agora às 6 horas e 57 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Para quem não acredita nos altos números da pandemia no Amazonas, levantamento do site Poder 360 Graus mostra que o estado, se fosse um país independente, seria o líder mundial no número de vítimas de Covid por milhão de habitantes. Nesse índice, o Amazonas estaria acima da República Tcheca, líder no ranking mundial. Na segunda-feira, o Amazonas atingiu 2.903 mortes por milhão e a República Tcheca tem 2.660. Também estariam entre os 10 primeiros colocados o Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Roraima, Espírito Santo e também Rio Grande do Sul. As mortes por milhão permitem entender o quanto o coronavírus mata em relação ao tamanho da população. O Brasil ocuparia a 12ª colocação no ranking, tem a pior taxa entre os países da América Latina. O país subiu 9 posições desde o início do ano, o que prova que a mortandade da pandemia no Amazonas, por mais que o governo do estado tente minimizar, foi bastante fora da curva. E foi a pior do Brasil e também a pior do mundo. 18 horas. 6h58 em Manaus. Estamos fechando mais uma edição do programa 18 horas. Na apresentação, Karime Leão e Carlos Júnior. Operação técnica DJ Ari Guedes, produção Rodrigo Soares, edição de material DJ Luciano Mateus. No aplicativo humano, Wellington Trovão. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 na sintonia certa. Amanhã é quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde, estaremos de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. Até lá e boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.